Uma civilização inteira morrerá esta noite para nunca mais ser ressuscitada, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira 7, por meio de seu perfil na rede Truth Social. O prazo final para o Irã fechar um acordo com os Estados Unidos se encerra nesta terça-feira às 21 horas, pelo horário de Brasília. Abre aspas, eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai acontecer. No entanto, agora que temos uma mudança de regime completa e total, na qual prevalecem mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas, talvez algo revolucionariamente maravilhoso possa acontecer, quem sabe, avançou Trump. No fim de semana, o americano deu um ultimato que termina na noite desta terça-feira para que o Irã aceite um acordo para pôr fim à guerra e ao fechamento do Estreito de Hormuz. Teherã, contudo, se retirou das negociações e convocou uma corrente humana em torno das usinas de energia do país, que podem ser os principais alvos. Vamos descobrir esta noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo, 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã, finalizou Trump a publicação. Em resposta à declaração do americano, Teherã ameaçou retaliar países do Oriente Médio, jogando-os na escuridão total se os Estados Unidos cumprirem seu ultimato e atacar usinas de energia do país, informou a agência de notícias britânica Reuters. Segundo a agência, uma fonte iraniana de alto escalão informou que toda a região e a Arábia Saudita ficarão em completa escuridão com os ataques retaliatórios do Irã se Washington atacar as usinas de energia do país. Se a situação sair do controle, os aliados do Irã também fecharão o estreito de Bab el-Mandeb, disse o informante. Na segunda-feira 6, ambos os países rejeitaram uma proposta de cessar-fogo apresentada por Turquia e Paquistão. Teherã afirmou nesta terça-feira que não iria mais participar das negociações. O ultimato de Trump e a recusa iraniana em participar das conversas ocorrem após o presidente americano apontar que Washington e Tel Aviv iriam devastar todas as pontes do país e paralisar as usinas de energia. O exército israelense informou ter lançado ataques aéreos contra 8 pontes no Irã e alertou os iranianos para que não utilizassem os trens até às 21 horas, horário local, 15 horas no horário de Brasília. A mídia estatal iraniana noticiou que pelo menos 3 pessoas morreram quando uma ponte ferroviária foi atingida na cidade de Qashan, na região central do país. Estados Unidos e Israel também atacaram a ilha de Karg, que abriga o principal terminal de exportação de petróleo do Irã. O ataque marcou a segunda vez que a ilha foi alvo de bombardeios. No início da guerra, as tropas americanas atacaram defesas aéreas, um radar, um aeroporto e uma base de aerobarcos em Karg, de acordo com análises de satélite do Instituto para o Estudo da Guerra e do Projeto de Ameaças Críticas do American Enterprise Institute. Atacar infraestrutura civil pode ser considerado um crime de guerra, segundo o direito internacional. Ebrahim Zolfagari, porta-voz do exército iraniano, afirmou que o Irã retaliaria de forma esmagadora e abrangente caso sua infraestrutura civil fosse atacada. Em retaliação ao início da guerra no dia 28 de fevereiro, o Irã lançou diversos ataques contra a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait e Omã, os 6 membros do Conselho de Cooperação do Golfo, com danos às bases militares americanas, embaixada dos Estados Unidos e instalações de petróleo e gás natural. O Irã alega que precisa bombardear as bases dos Estados Unidos nestes países para responder à guerra iniciada por Washington e Israel, já que não tem capacidade de atingir os Estados Unidos diretamente. Além dos ataques aos países vizinhos, o Irã bloqueou o tráfego pelo Estreito de Hormuz, uma passagem entre o Irã e Omã que separa os maiores produtores mundiais de petróleo e gás natural de seus principais clientes. Historicamente, cerca de 20 milhões de barris passam por ali diariamente.
De acordo com a Agência Internacional de Energia, a guerra no Oriente Médio já causou a maior interrupção no fornecimento da história do mercado global de petróleo.